Andor é o único brasileiro nato a sobreviver aos horrores de Auschwitz. Andor nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, filho de imigrantes judeus húngaros. Tinha apenas 3 anos quando uma oferta de emprego ao pai levou a família para a Índia. Depois seguiram para a Hungria, uma decisão que se revelaria trágica. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Britânicos e franceses declaram guerra ao Estado nazista. Submarino alemão torpedeou e afundou um navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o rastro. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. A vida de Andor começa a mudar quando Getúlio Vargas declara apoio aos aliados que combatiam a Alemanha. É que a Hungria estava ao lado de Hitler. E com apenas 13 anos, o paulistano Andor, que só tinha passaporte brasileiro, foi detido como inimigo estrangeiro pelas autoridades húngaras. Conseguiu fugir e passou a viver escondido até a Hungria ser invadida pelos nazistas. O problema agora não era ser brasileiro, mas judeu. A família acabou presa e deportada para Auschwitz em 1944. Me lembra como se fosse hoje. Se imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão onde leva gado para matadouro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro. Pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a Câmara de Gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era Câmara de Gás direta. E você ficou atônita, assim de, ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, às vezes até acerta. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo e raspam todo o pelo que você tem, seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tias, tua mãe. E depois, no dia seguinte, quando vem a comida, pegam a bacia de lavar rosto que alguém infeliz trouxe com ele lá no vagão, que eles depois guardaram para essa finalidade, que de noite fica pinico e de dia fica até o prato para comer. E você tem que comer cachorro, você não tem garfo, você não tem faca, não tem colher, não tem nada. Então você tem que... Camarada grita, porção para 3, aí 3, coitado, vão lá comendo que nem cachorro. Você tem eczema, você tem sarna que nem cachorro, você
carrega com você tudo isso. No inverno, por exemplo, olha onde o homem consegue deixar de ser homem. Você está alimentando lá com uma comida que te causa uma eterna diarreia. Aliás, é um dos motivos que mais mata a pessoa. E no inverno, embaixo de 22, 24, 26 graus, no inverno, quando você está vazando, desculpa, você até gosta porque é quentinho. E você não tem como tomar banho depois que isso acontece. E você aceita, faz parte da tua vida essa sujeira, essa imundície. Teu corpo congela, se você faz assim, ele quebra que nem, sei lá, que nem um pedaço de chocolate. Se você encontra uma casquinha de batata assim, você devora na mesma hora, pelo amor de Deus, eu tenho que me alimentar, onde você só pensa na fome. A fome não é só fisiológico, é psicológico também, te enlouquece se você não sabe se controlar. Não tem uma perspectiva de futuro. Não, não tem, você é um zumbi. Essa degradação é gradual, senão você enlouquece ou corre para o arame, né? Sabe o que é dizer corre para o arame? Que é uma solução também, você se frita e acabou. Daí tem as defesas, né, do ser humano. Eu criei um sistema, para mim, não foi logo, mas eu consegui, eu percebi que, quando eu pensava na minha mãe, era uma dor física, uma dor, assim, indescritível, sabe? Então, eu aqui dentro da minha barriga, eu não sei se era uma máquina de furar, ou uma chave de fenda, ou um alicate. Quando eu começava a pensar da minha mãe, eu consegui produzir uma dor maior para não pensar nela. Tropas russas chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945. Encontraram cerca de 7.000 pessoas. A maior parte dos prisioneiros havia sido retirada às pressas com a notícia da aproximação dos russos, que lutavam ao lado dos aliados contra os alemães. Milhares foram enviados para as chamadas Marchas da Morte, em que eram obrigados a caminhar por vários dias sob o rigoroso inverno europeu. Muitos não sobreviveram. Andor foi levado primeiro para Varsóvia, ainda sob o domínio nazista. Dos escombros da cidade, ele recuperava com outros prisioneiros tijolos para a reconstrução da Alemanha. Mais uma vez, a aproximação russa forçou um novo deslocamento. Ele foi transferido para Dachau. No sul da Alemanha, trabalhou em fábricas que construíam aviões e bombas. A guerra estava já adiantada, já os aliados eram depois do dia D, já ocupando a França, libertando a Itália, enfim. Os alemães já estavam apanhando, eles enfiavam a gente para um vagão para eliminar a gente, mas a guerra não permitiu, onde eles iam levar, não chegamos lá. Eu fiquei livre perto de um lugar maravilhoso. Os americanos ocuparam esse espaço. Esse foi em dia 1º de maio. No mês de julho eu já tive coragem de tirar a minha camisa e entrar num lago maravilhoso onde fui libertado, no sul da Alemanha, perto de Munique. Chama Starnberger. E a guerra terminou, eu sobrevivi, estava vivo. Pesava 28 quilos, mas estava vivo. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, Andor voltou à Hungria. Mas logo seria a hora de retornar ao Brasil, onde ele se formou em engenharia, se casou, teve 5 filhos. Trabalhou na IBM, foi um empresário de sucesso, quebrou na era Collor e dá hoje expediente diário como consultor em uma indústria química.